Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Nós, como sociedade, nós temos que ter esse compromisso de não dar ibope para isso. Porque senão é como uma criança. Deu certo? Ela vai reproduzir. Mas não é por aí. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Desses dois tipos. As pessoas desagradáveis, a mal educada é mal educada mesmo, quer dizer, ela não faz por maldade, ela é inadequada, mais do que desagradável. É um diamante não lapidado, falta só uma lapidação. Mas são pessoas que, se você der um toque, são pessoas que se corrigem rapidamente, elas não fazem de maldade Formal, mesmo. Não é. Às vezes é uma fala, tipo assim, chega, vai puxar um assunto, puxa um assunto. Falta um pouquinho de elegância. Falta um pouquinho de elegância, mas absolutamente trabalhável. Aquelas outras que gostam, assim, pessoas que gostam de chocar ou pessoas que gostam de ver o outro em situação de constrangimento, aí a gente já tem que botar um pezinho atrás. Porque nesse tipo de pessoas, a gente vê muito assim, pessoas que são extremamente inseguras, mas para disfarçar a sua insegurança, elas fazem o outro ficar numa situação para elas se sentirem menos ruins. Essas pessoas que a gente pode, no primeiro momento, ter muita pena, porque assim, nossa, mas a pessoa é tão insegura, mas é muito ruim, porque existem várias maneiras de lidar com a insegurança. Não é se alimentando do constrangimento alheio. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela sempre pega alguém que é mais educado, é uma pessoa que ouve muito, né? Porque elas gostam tão pouco de si próprias que elas não levam em consideração pessoas que tratam elas bem. Para você ver o nível de falta de autoestima dessas pessoas. Elas preferem aparecer pelo desagradável do que por uma questão de ser uma pessoa bacana, uma pessoa elegante. Tentando ir ali num ponto fraco Sempre. do outro. Porque aí ela sai um pouco do foco. Sai de cena. Ela sai do foco. O foco passa a ser o constrangimento do outro. Mas você vê que não é uma maneira bacana de se notar. Ela quer ter uma relação de poder, mas Exatamente. de uma forma... Onde ela esteja numa situação superior. Superior. E são pessoas... Para não mostrar sua fragilidade. Para não mostrar sua fragilidade, para que o foco seja da outra pessoa. E tem pessoas que levam isso tão a sério, dessa sua incapacidade de ser ela e ter uma segurança, uma tranquilidade, que uma pessoa segura é muito tranquila. Não é uma pessoa que fica tentando chamar atenção, tentando introduzir um assunto. Se não rolar um papo, não rolou. É aquela coisa que vai acontecer. Você chega num lugar, tem pessoas que você sintoniza, tem pessoas que não sintonizam. Isso não é nada demais, faz parte da vida. Mas existem pessoas que, naquele afã de aparecer ou de se fazer presente no ambiente, elas são capazes de levar o outro a uma situação tão ruim. É como se eles se alimentassem dessa coisa desagradável, como se alimentassem desse sentimento ruim que provocam no outro. E aí eu digo que são pessoas de pouca luz, né? É como se alimentasse de uma escuridão. E eu acho isso muito ruim. E diante de pessoas assim, você só tem duas opções. Quem fala muito isso é uma amiga nossa que a gente tem, uma psicóloga muito bacana, a Patrícia Pérez. Ela brinca, tipo assim, que pessoas desagradáveis, você só tem duas maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, assim, não dá ibope, não passa aquela informação. Se você não puder, né, sair, você não alimenta. E se você puder, você sai. Você pega a primeira direita e vai saindo de mansinho, sem perder educação, sem perder elegância. Nos dois casos. Exatamente. Essas foram dicas que você deu. Agora, você acha que esse tipo de pessoa, se ele começa a perceber essa dificuldade nele e tem a humildade de querer procurar, quais seriam as dicas para ele trabalhar? São coisas da insegurança da vida dele, né? Não, mas aí eu acho assim, aí teria que ser aquele que faz isso por uma questão de não saber. É aquela pessoa que, de repente, ascendeu a um nível social diferente, não sabe como se comportar e comete gafes e pode ser desagradável. Pede para Exatamente. Essa pessoa vai pedir ajuda. Essa pessoa quer melhorar. O desagradável não.
O desagradável legítimo, ele não quer melhorar, ele quer aparecer. E para aparecer, ele vai aparecer de qualquer maneira, nem que ele tenha que ser desagradável. É aquela coisa assim, tem gente que quer tanto uma fama que ele não se incomoda se a fama vai ser estar na primeira página do jornal por ter cometido uma atrocidade. Mas ele vai valorizar a primeira página do jornal. Você sempre fala que pessoas que querem aparecer, o castigo delas é não aparecer e não dar mídia para elas. Exatamente, nunca. Eu gosto de falar isso, por exemplo, pessoas muito famosas, né? Tipo assim, pessoas, ídolos mesmo, eles atraem muitos fãs. E existem dois tipos de fãs, da mesma maneira. Existe aquele fã que gosta do seu ídolo, ele gosta de ver, ele admira, ele quer iluminar aquele trabalho, ele torce. Esse fã é maravilhoso, porque ele não quer ser visto, ele realmente quer ver o brilho do seu ídolo. Existe um tipo de fã que ele quer ser visto pelo seu ídolo. Esse é um fã que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser desagradável para ser visto. Ele pode provocar, botar uma perna para o seu ídolo passar, para cair e ele ser obrigado a ver. É mais ou menos isso. E existe. Então, o segundo tipo, que é essa pessoa que quer aparecer a qualquer custo, esta pessoa tem que ter, eu acho que tem que ter muitos amigos verdadeiros para chegar e dizer, fulano, não tá bacana. Porque é que nem criança não chora. E se ela chora e consegue uma coisa, ela vai o tempo todo negociar esse choro, a manipulação. E se uma pessoa muito insegura e que quer muito aparecer, começa a fazer coisas desagradáveis e ela consegue seus objetivos, que é ser vista, ou ser falada, ou ser reproduzida, ou ser compartilhada de uma certa maneira nas redes, ela vai fazer aquilo, porque o objetivo foi atingido. O grande problema é que nós como sociedade, nós temos que ter esse compromisso de não dar ibope para isso, porque senão é como uma criança. Deu certo? Ela vai reproduzir. Mas não é por aí. Desagradável é desagradável.